E pessoal, beleza? Intec aqui, e no vídeo de hoje, como você já deve ter visto no título do vídeo, a gente vai para mais um vídeo falando sobre o Python. E um dos últimos vídeos do canal, eu ensinei a transformar esse seu código Python aqui, ó, em um executável, pessoal. Isso mesmo, deixa eu dar aqui um zoomzinho, aquele zoom de leva aqui para vocês verem meu código. Eu ensinei vocês a transformar esse código Python aqui em um executável. Só que tem um ponto. Aquele método utilizando o AutoPy2X pode ocasionar alguns erros quando você repassar para alguma pessoa. Muitas vezes o Windows vai reconhecer, ou o Windows, no caso o Windows Defender, ou algum antivírus vai reconhecer isso como um malware, entre outros, como um cavalo de Troia, um trojan, etc, etc. Por que isso pode acontecer? Softwares maliciosos talvez também tinham esse mesmo formato de arquivo ali em Python, e acaba que ele vai reconhecer o seu próprio programa ali como um malware também, justamente por eles serem semelhantes. Entretanto, não há problema algum em utilizar aquele software que eu mencionei, pelo menos eu não tive nenhum até o momento. Aí surge uma outra biblioteca, que é a CXFreeze, que vai facilitar esse processo para a gente transformar em executável. No caso, ele não vai ter uma interface que nem o AutoPy2X, mas é bem simples de ser utilizado. Então, vamos para um exemplo prático, pessoal, sem enrolação. Vamos aqui para o nosso código, que é um programa bem simples aqui, eu não vou muito focar nele, mas aqui ele vai abrir uma pequena janela, aqui, ó, onde que ele vai pegar duas listas e vai verificar se existem coisas duplicadas. Aqui eu vou colocar o nome de 0, como vocês podem ver, processo concluído, fechei, e aqui ele cria um arquivo chamado justamente com o nome que eu criei lá, ó. E aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar um arquivo Excel que eu tenho, ele vai pegar lá duas listas e aqui ele vai identificar a quantidade de caracteres que tem nesse código e vai verificar se na descrição existem desenhos iguais com códigos diferentes, que nem esse caso aqui. A gente tem uma duplicação com códigos diferentes, sendo que seria o mesmo desenho, ou a mesma descrição no caso. Beleza? É um código bem simples aqui que eu estava realizando. E no caso, agora o que a gente vai fazer para transformar isso aqui em executável? Deixei criar até um arquivo em texto aqui para ficar bem fácil a explicação. A gente vai para o primeiro passo, que seria a instalação, que realmente é algo bem simples. A gente vai fazer a instalação. Aqui deixa eu entrar no terminal, deixa eu dar um Ctrl aqui. Prontinho, deixa eu diminuir um pouco o zoom, aumentar. Aqui a gente vai colocar o nosso pip install para fazer instalar a biblioteca. E obviamente, caso você já tenha, você só vai fazer um upgrade. Pip install upgrade cxfreeze. Então vamos instalar aqui. Opa! Agora sim. Agora só vou dar um enter aqui. E vamos aguardar ele fazer a instalação. Aqui ele acabou de fazer aqui no caso eu já tenho ele instalado, então ele não vai fazer a instalação novamente. Deixa eu voltar aqui um pouco o zoom. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo Python, que eu já tenho criado, que é o setup.py. Você vai vir aqui no meu caso eu estou no Visual Studio Code, você vai vir em New File e vai criar um arquivo chamado setup.py. Eu não vou criar aqui porque eu já tenho um e a estrutura é bem simples, como eu também deixei aqui nesse arquivo de texto e eu vou deixar na descrição caso você tenha dúvida. O uso é bem simples. Para usar o cxfreeze, você vai precisar aqui de um arquivo chamado setup.py, no mesmo diretório do seu código Python, que deixa eu apagar esse 2. Aqui está um exemplo. Aqui a gente vai fazer a importação do cxfreeze, vai importar o setup e vai importar o executable. A gente vai criar aqui, ó, o nosso setup, que vai ter o nome, a versão, a descrição e os executáveis. Aqui no caso, deixa eu voltar aqui, no setup.py que eu criei. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a importação, a gente vai verificar as dependências. Se você está utilizando outras bibliotecas de terceiros e que não fazem diretamente parte do Python, você vai ter que deixar isso aqui destacado. E, por exemplo, packages, que seriam os pacotes, né? Eu mencionei aqui que eu utilizei o Pandas, o Custom Take Enter e o Docs. Então eu tenho que declarar os pacotes que eu estou utilizando além do Python padrão, beleza, pessoal? Senão isso não vai funcionar. Inclusive aqui eu estou incluindo o ícone.icon. Então aqui eu também estou destacando isso, para ele incluir esse arquivo. Ele vai incluir esses arquivos adicionais e esses pacotes extras,
porque por padrão eles não fazem parte do Python, beleza? Aqui a gente vai definir o executável, que no caso o executável vai ser o my.py, que no caso é o nosso arquivo principal. Aqui o my.py é onde que ele tem todo o código que vai ser executado. Então você vai mencionar aqui por primeiro o seu código principal, a base, que no meu caso aqui seria o Windows, o ícone, que no meu caso é o ícone.ico. Aqui no caso eu já deixei até comentado, ó, nome do script principal, base de interface e o ícone. E aqui o setup propriamente dito, como eu mencionei lá, a gente vai colocar o nome, verificador de duplicidade, a versão, a descrição e o build.x, que no caso vai receber aqui as nossas opções que a gente seleciona lá, beleza? A mesma coisa que acontece com o executables, recebe os executáveis. E aqui a gente finaliza esse nosso setup aqui com parênteses e a gente já pode aqui, ó, no caso, fazer o seguinte, como deixei aqui documentado, a gente vai simplesmente vir agora, copiar esse comando, chamando python.setup.py.build. A gente vai copiar aqui no nosso terminal e o que ele vai fazer? Com base nesse arquivo de configuração, ele vai transformar o nosso arquivo .my em executável, levando junto aquelas bibliotecas que eu mencionei. Então vamos rodar aqui e vamos aguardar que isso vai demorar um pouco, pessoal. Deixa eu dar mais um zoom aqui para vocês verem esse processo e vamos aguardar um pouquinho. Aqui ele começou a se executar, que vai demorar um pouquinho, pessoal. Daqui a pouco eu já passo para vocês o resultado. Aqui, como vocês já podem até ver, ele criou uma pasta com build, justamente onde que vai ter o nosso executável depois, pessoal. Ele cria uma pasta justamente onde que está o nosso programa, beleza? E prontinho, pessoal, ele já acabou aqui de fazer o nosso processo, ele criou aqui a pasta build, onde que vai estar todo, aqui ó, verificador de duplicidade, aqui ele criou o build, onde que vai estar o nosso executável, onde que vai estar as bibliotecas, os ícones e outras partes importantes, inclusive a nossa licença para utilizar o CX Freeze. Então aqui ele criou o nosso main.exe, vou dar 2 cliques aqui, e ele vai estar funcionando perfeitamente. Aqui eu vou dar o nome a 001 e vou gerar esse arquivo. Aqui ele já fez processo concluído com sucesso, vou fechar. E como a gente pode voltar aqui, novo volume, a gente pode ver que ele criou o 001, pessoal. Então está funcionando perfeitamente, como anteriormente mostrado. Então essa é uma biblioteca aí bem interessante, caso você queira transformar em executável e esteja tendo problema com outros, porque pode ser que você use o executável e mencione um vírus, beleza? Um vírus ou um malware, muitas vezes pode acontecer isso. Se vocês tiverem ideia de projetos ou alguma outra coisa para a gente testar aqui no canal, deixem nos comentários. Estou precisando de algumas sugestões de vídeos, beleza, pessoal? Então foi isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, não deixe de comentar. E até a próxima, pessoal!